Olá a todos, o meu nome é Tatiana E eu sou o Hilário. e estamos aqui para vos ajudar a aprender português. Semanalmente, publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição. Agora que estamos apresentados, vamos começar. A história portuguesa tem tantas coisas interessantes para falar, não sei se ia caber tudo no podcast. Então, em vez de um, podes fazer dois ou três. Olha, boa ideia, sim. Podíamos gravar algo sobre a história portuguesa, desde o nascimento de Portugal até mais ou menos à altura da Guerra Colonial. Se calhar devíamos ir até ao 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Vale a pena ser mencionada. Sim, tens razão. Então pronto, podemos fazer uma trilogia sobre a história portuguesa. O primeiro episódio, desde o nascimento de Portugal até ao momento em que perdemos a independência para os espanhóis. Boa ideia. Assim, o segundo podia ser sobre o domínio espanhol e sobre a reconquista da independência até a implantação da República. Olha, também estava a pensar nisso por acaso. E no último episódio da trilogia falávamos sobre a República, o Estado Novo, a Guerra Colonial e, claro, a Revolução. Parece um bom plano. Podemos começar agora e tudo. Estou pronto para falar sobre isso. Epá, tens a tua história em dia? Estou admirada. Duvidas? Então vê só se sabias isto. Portugal nasceu em 1143 no Tratado de Zamora. Muito bem! Mas sabes que apesar de ser isso que muitas vezes nos ensinaram nas aulas de História, a realidade é um pouco mais complexa. O Tratado de Zamora foi um acordo entre Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e o rei da Galiza, uma região no norte de Espanha. Neste tratado, o rei espanhol reconheceu a Dom Afonso Henriques o título de rei, mas por sua vez, Dom Afonso Henriques teve de se declarar como vassalo do imperador de Espanha. Então, mas vês, Dom Afonso Henriques foi reconhecido como rei. Por isso, nesse tratado, Portugal nasceu. Não é bem assim, porque o título de rei podia ser retirado se o rei espanhol quisesse. Para ter uma independência sólida, digamos, precisava do reconhecimento da Igreja e isso só chegou 25 anos depois, em 1179. Ah, olha, não sabia desse pormenor. Já tinha ouvido falar da relação conturbada entre Dom Afonso Henriques e a sua mãe, mas desconhecia que o Tratado de Zamora não era a verdadeira origem da independência de Portugal. Acho que podemos chamar a isto uma mera questão técnica, porque na prática aconteceu como tu dizes. Sim, Dom Afonso Henriques não parece ter sido o tipo de rei que simplesmente ficava sentado à espera que as coisas lhe caíssem do céu. De todo. Na altura, quando o pai de Dom Afonso Henriques morreu, foi a mãe que ficou no poder, Dona Teresa, como se chamava. Queria ser rainha do condado portucalense, o nome de Portugal na altura que incluía pouco mais do que a região do Porto e também da Galiza. Foi por isso que depois Dom Afonso Henriques candidatou-se ao trono e desafiou a mãe para uma batalha, a Batalha de São Mamede. E é óbvio que a ganhou, senão não teria chegado a ser rei de Portugal. Sim, claro, e ficou conhecido como o Conquistador. Sim, esse era o cognome dele, porque durante o reinado conquistou imensas terras e alargou o território de Portugal até Lisboa, vencendo os mouros, ou seja, os povos árabes, que aí viviam. Dom Afonso Henriques rapidamente começou a agir como se fosse rei depois de ter vencido a sua mãe em batalha em 1128. No entanto, ninguém o reconhecia como tal na altura. Exatamente. Só depois de ter começado a tentar conquistar também a região da Galiza é que o rei espanhol decidiu fazer um acordo com ele, o conhecido Tratado de Zamora. Pois, mas nesse tratado ele apenas o reconhecia como rei de um reino dentro do Império Espanhol. Ah, pois é. Agora é que me estou a lembrar que Espanha na altura tinha vários reinos. O reino de Castela, de Leão, etc. Se calhar o rei espanhol ficou a achar que o condado portucalense seria apenas mais um desses reinos espanhóis. É exatamente isso. Só quando o Papa reconheceu a independência de Portugal é que podemos dizer que Portugal, como país independente, nasceu verdadeiramente. Isso é muito interessante. Apenas te enganaste numa parte lá atrás ao dizeres que Dom Afonso Henriques chegou até Lisboa. Na verdade, ele foi além de Lisboa e conquistou cidades como Santarém, Beja, Évora, que atualmente se situam no Alentejo. Sim, o Algarve só veio depois, já no reinado de Dom Afonso III, em 1249, que foi o primeiro rei a intitular-se como rei de Portugal e do Algarve. Então, e como ficou a situação entre Portugal e Espanha quando o rei espanhol se apercebeu que Portugal afinal não queria fazer parte do Império Espanhol? Podemos dizer que os dois países fizeram as pazes em 1297, a altura em que se assinou o Tratado de Alcanices, que definia as fronteiras dos dois países. Então, mas isso já foi no tempo de Dom Dinis, certo? Sim, foi no reinado de Dom Dinis, o rei que ficou conhecido
como aquele que construiu a primeira universidade portuguesa em Coimbra. E que mais reis importantes fizeram parte da primeira dinastia portuguesa? Olha, em termos de importância histórica, não sei, não sou a melhor pessoa para avaliar isso. Mas relativamente aos reis que todos os portugueses conhecem hoje em dia, é sem dúvida o rei Dom Pedro. Ah, claro, não nos podíamos esquecer dele. Queres explicar porque é que toda a gente o conhece? Claro, ele é conhecido mais pela história de amor que o envolveu a ele e à sua amante do que propriamente por feitos políticos. É isso, Dom Pedro era na altura casado com uma mulher da qual não gostava, como provavelmente a grande maioria dos reis da época e todo o mundo, não só em Portugal. Mas acabou por se apaixonar a sério por uma das aias, ou seja, criadas da mulher, Dona Inês de Castro. Acho que até chegou a ter filhos com ela e o romance era conhecido de toda a corte, mas o pai Dom Pedro decidiu mandar matar Dona Inês de Castro porque ela era um perigo para a estabilidade do reino. Vê só o quanto Dom Pedro era apaixonado por ela, para o pai ter decidido matá-la. Mesmo, ainda hoje em dia há muitos livros, incluindo as Lusíadas, uma das obras portuguesas mais importantes, que relatam esta história de amor. Dom Pedro ficou tão triste, magoado e zangado que sentou o cadáver da sua amante, Dona Inês de Castro, no trono, no lugar da rainha, e fez com que todos beijassem a mão do cadáver como se estivessem a fazê-lo à própria rainha. Escusado será dizer que os autores do crime tiveram uma morte terrível. Dizem até que Dom Pedro lhes arrancou o coração com as próprias mãos. Ai, que impressão! Tenho a certeza que isso não foi bem assim, não te aflijas. Sim, pode não ser realidade, mas naquele tempo matavam-se as pessoas de formas bem cruéis. Isto podia muito bem ser verdade. Pois, por alguma razão, ele ficou com o cognome de Justiceiro ou Cruel. Curiosamente, foi um dos filhos bastardos de Dom Pedro, que o rei teve com outra amante, que não era esta que ele sentou no trono, que inaugurou a segunda dinastia portuguesa, a dinastia da Viz. Sim, eu lembro-me que ele teve outras amantes e de uma dessas relações nasceu Dom João I, mestre da Viz e primeiro rei da segunda dinastia de Portugal. Sim, mas o caminho até aí foi um pouco conturbado. Quando o herdeiro legítimo do seu pai, Dom Pedro, morreu sem deixar descendentes, ou seja, filhos, Portugal entrou numa crise de sucessão. Sim, mas se calhar é melhor resumirmos essa parte, para não perdermos muito tempo, já estamos a ficar um pouco apertados. Então, basicamente, podemos logo saltar para a parte em que depois dessa crise de sucessão, Dom João I, filho bastardo de Dom Pedro, chegou ao poder e iniciou assim a segunda dinastia portuguesa, conhecida como a Dinastia da Viz. Sim, mas temos de explicar que esta crise incluiu também guerras entre os espanhóis e os portugueses, e foi aqui que foi formada a aliança entre Portugal e o Reino Unido, a aliança mais antiga do mundo. Tens toda a razão. Foi no Tratado de Windsor, em 1386. Os britânicos ajudaram os portugueses a vencer mais uma batalha contra os espanhóis nesta altura, nomeadamente a Batalha de Aljubarrota, que ainda é muito conhecida hoje em dia. Os portugueses venceram esta batalha apesar de estarem menos bem armados e preparados do que os espanhóis. Foi por isso que Dom João I foi depois definitivamente consagrado como rei e mandou construir o Mosteiro da Batalha. A partir daqui, Dom João I casou com uma princesa inglesa e a aliança entre os dois países ficou ainda mais forte. Mas o grande destaque da segunda dinastia portuguesa foi o início da época dos descobrimentos. Foi ainda no reinado de Dom João I que se conquistou a primeira cidade além fronteiras, a cidade de Ceuta, em 1415. Mas como estava difícil conquistar as cidades por terra, decidiram explorar e conquistar os territórios por mar, ao longo da costa africana. Foi assim que se descobriu a Madeira, em 1418, e os Açores, em 1427. Uns anos mais tarde, já quase no final do século XV, Cristóvão Colombo chegou à América. Foi aqui que se assinou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, em que o mundo foi dividido em duas áreas de exploração, a parte espanhola e portuguesa. Queria isto dizer que todos os territórios encontrados na parte portuguesa seriam governados pelos portugueses e o mesmo acontecia aos territórios na parte espanhola do mapa. Já falaste sobre isso uma vez num dos nossos podcasts sobre curiosidades, penso eu. Sim, explica isso a propósito do facto de o Brasil ser o único país da América do Sul a falar português, enquanto os outros falam espanhol. Sim, o Brasil foi o único país que ficou na parte portuguesa no mapa, digamos assim, enquanto que os outros ficaram na parte espanhola. É isso, exatamente. Mas o acontecimento mais importante desta época foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Essa toda a gente conhece. Os portugueses queriam poder chegar à Índia sem passar pelo mar Mediterrâneo, que na altura era controlado por italianos, otomanos, mouros e ainda muitos piratas. Vasco da Gama chegou à Índia
percorrendo toda a costa africana, dobrando o Cabo da Boa Esperança e navegando pelo Oceano Índico em 1498. Ainda hoje, a obra portuguesa provavelmente mais importante, Os Lusíadas, é a narração em forma de poema desta viagem de Vasco da Gama. Tal foi a importância deste feito. É isso mesmo. Bem, acho que podemos parar por aqui. Este episódio acabou por ser maior do que estávamos à espera. Sim, mas continuamos a história de Portugal a partir deste ponto no próximo episódio da trilogia. Não sei se irá sair já para a semana ou se vai demorar mais um pouco, porque não vos queremos cansar com muita informação histórica de seguida. Mas deem-nos o vosso feedback caso queiram que publiquemos todos os episódios da trilogia sobre a história portuguesa de seguida.